Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa vai para o Spotify, vai para o YouTube, então depende da hora que você estiver assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iniciamos esse novo projeto de papo de especialista pela BMVet, Hospital Veterinário. A gente está nesse novo projeto para transmissão de conhecimento para veterinário, para estudante de medicina veterinária e para tutor também. Eu acho que a gente vai conseguir extrair o conteúdo para todo mundo aqui. Hoje a gente está aqui com meu amigo e minha amiga, né? Hoje eles fazem parte da equipe da BMVet. O mestre Guilherme eu conheci em 2018, 2019. A gente tinha um grupo de especialistas aqui em Ribeirão Preto. E a gente se conheceu num espetinho, né, mestre? Espetinho. E aí, em 2018, ele começou a trabalhar com a gente na BM, começou a anestesiar. Né? Então, a gente tem essa parceria aí desde 2019. Depois, ele se tornou um consultor clínico, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande na parte de internação. E ele começou a ministrar algumas palestras para a equipe e agregou muito para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Em 2020 ou 2021, aí eu não sei quando foi o início do relacionamento, a gente já tinha um projeto, né? A gente tem a BMVet, a primeira unidade desde 2017, e a gente tinha um projeto de abertura da segunda unidade. Em 2021, a gente conseguiu concretizar essa abertura da segunda unidade. E em 2020, ele me falou que tinha uma pessoa que ele estava conhecendo ou conhecia, que era de Belo Horizonte, e que provavelmente ia vir para Ribeirão Preto. E aí ela veio em 2021, né, para ser coordenadora, a princípio, da segunda unidade e nos ajudou muito no crescimento, agregou muito. Hoje é sócia proprietária da segunda unidade da BMVet Zona Sul, da Fiusa. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, sou sócio proprietário, né, da BMVet, médico veterinário desde 2008, oftalmologista veterinário desde 2018 e estou nessa batalha aí com o hospital, com a primeira unidade. Iniciamos o trabalho em 2017. E vou pedir para o Guilherme primeiro se apresentar. Se apresenta, mas fala um pouquinho da sua história, do seu currículo aqui para que o pessoal possa te conhecer. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Guilherme, eu sou médico veterinário formado em 2012, isso. E aí eu fiz residência em clínica médica em 2 anos, depois eu mudei para Ribeirão, fui plantonista aqui em hospitais 24 horas, durante uns 3, 4 anos. E aí eu comecei a me dedicar à especialidade de anestesia. Fiz pós-graduação em anestesia. Atualmente eu estou fazendo pós-graduação numa especialidade dentro da anestesia, né, que é a anestesia loco-regional. Faço parte da equipe da BMVet do serviço de anestesiologia, junto com a Mariana, né, e outros colegas que prestam serviço lá também. E prestei consultoria, né, durante uns 2 anos para a BMVet, a fim de auxiliar o manejo da internação, controle de dor. E é isso aí. Eu já estou aqui um pouco para conversar com o Bruno. A gente tentar agregar um pouco aí de valor em cima de internação, de dor, de anestesia, que são paixões que eu tenho aí dentro da medicina veterinária. Já aproveitando, né? Vocês viram o currículo do Guilherme. Então, é uma pessoa que é referência na anestesia em Ribeirão Preto, presta serviço para vários hospitais de Ribeirão. Então, já está numa anestesia mais focada, né? Algo mais que é difícil a gente encontrar no mercado. Então, foi algo que a BMVet sempre preconizou, principalmente no procedimento anestésico. A gente precisa de muita segurança para os nossos pacientes. Então, o anestesista é um especialista de extrema importância, né? De que tenha realmente muito conhecimento e muita qualidade, né? de serviço. Né? Qualidade de serviço que eu falo, não só conhecimento, mas de aparelhos também. E outra pessoa que
que é referência aqui é a Mari. Vou pedir para ela se apresentar também e falar um pouquinho da trajetória dela. Bom, gente, espero que estejam todos bem. Desejo também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Eu sou mineira, não sou daqui. Toda a minha trajetória profissional foi em Minas Gerais, né? Então, eu tenho formação... me formei em 2014, aí depois passei alguns anos na UFMG. Depois da UFMG, fui correr atrás da especialização, né? Também pela PAV. Aí já fui para São Paulo, fiz 2 anos de especialização em anestesiologia em São Paulo. Conheci o Guilherme em 2020. Em 2021, a gente já estava aqui com esse projeto que o Bruno comentou. E agora a gente está correndo atrás também, né, da especialização em relação à parte de intensivismo, né? Então, a minha formação foi muito pensada, assim, ao longo dos anos na anestesiologia, que é a minha grande paixão, né? Acho que todo anestesista gosta de falar sobre dor, é o que a gente vai trazer um pouquinho aí hoje para vocês. E todo anestesista também acaba tendendo um pouco para a parte de emergência e intensivismo. E foi um gancho aí que eu peguei agora nesse último ano também para estudar um pouco mais, e aí a gente começou esse projeto aí da especialização em medicina veterinária intensiva, né? Que é um desafio para a gente, é uma área em crescimento, né? E vim para cá em 2021, estou aqui desde então e acredito que seja isso. Legal, Mari. Eu falo que quando a gente não tem conhecimento da área, né? A gente acha que a gestão do setor, né? Da unidade de serviço, que é muito fácil, né? Então, quando a gente fala de intensivismo, a gente conversou muito sobre isso. Na minha visão, quando a gente ia abrir a segunda unidade, ia ser algo muito mais fácil do que realmente é, né? Que é simplesmente abrir um setor e vamos, né, girar os veterinários para conseguir trabalhar. Então, assim, quem está fora da especialidade não tem muita noção do quão complexo é a medicina intensiva, né? Sim. Então, acho que a gente está tentando fazer de forma sustentável, né? Um crescimento primeiro no conhecimento, para depois conseguir formar uma equipe para ter realmente uma UTI no hospital. Né? Acho que é algo que hoje já é mais concreto para nós, né? No sentido que a gente vai ter que fazer várias mudanças no hospital para poder adaptar a UTI e vamos ter que trabalhar muito para construir esse setor ainda no hospital. Com certeza. A gente vai falar hoje sobre manejo de dor, né? Foi um assunto que a gente pensou em iniciar, é um assunto que eu, como oftalmologista, como clínico, e acho que essa é uma questão, uma dificuldade da maioria dos veterinários, né? De conseguir entender o processo de dor. Eu falo que eu como oftalmo, sei da dor no olho que o animal está sentindo, mas eu não sei controlar essa dor, né, na internação. Como que eu faço para perceber e para controlar essa dor? Então, o diagnóstico e o manejo de dor na internação. Acho que todos os médicos veterinários têm essa dificuldade. Eu estava até pensando, né, hoje de manhã, antigamente, o que acontecia? Antigamente, ninguém controlava a dor, não tinha manejo de dor. Então, se a percepção do veterinário, se o veterinário não percebe a dor, imagina o tutor, né? Simplesmente ele vai devolver num pós-operatório, num pós-cirúrgico, vai falar que é normal o animal chorar, né? Mas se o veterinário não está percebendo, o tutor também não vai perceber que não tem conhecimento sobre o assunto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o manejo de dor na internação, né? Desse uma introdução. E como que faz, né, para a gente ter essa percepção de quando o animal está com muita dor. É lógico que, por exemplo, num pós-operatório, a gente sabe quais os procedimentos que geram mais dor, né? Tem alguns que o animal sofre mais do que outros, né? Mas tem outros procedimentos que são muito similares e que vocês conseguem ter essa percepção de dor, desde o transcirúrgico como no pós-operatório, muito mais do que as outras especialidades, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Começa? Pode ser. Pode ser. Assim, eu acho que é muito desafiador, né, pra gente, porque como você trouxe na sua fala,
a dor é um conceito relativamente novo, assim. Hoje se fala muito sobre ela, graças a Deus, né? Mas vamos colocar aí nos últimos 10, 15 anos, ainda, e eu acredito que isso ainda seja uma realidade para alguns colegas, infelizmente, de ser um assunto tratado de forma muito... não subjetiva, mas, assim, subdiagnosticada, né? Desculpa, era isso que eu queria dizer. Então, assim, ainda é um assunto que tem alguns tabus envolvidos, né? E existe, sim, uma dificuldade por parte, né, da classe mesmo, dos profissionais, em entender se está doendo e o quanto está doendo. E como fazer para saber se está doendo, se é passível de tratamento ou não, como tratar ou não, né? Uhum. Porque eu acho que, assim, a dor esperada de uma cirurgia ortopédica na internação, ela é meio óbvia. Então, se o paciente tem uma fratura, é meio óbvio que vai doer. Mas, assim, no setor da internação, que eu acho que é interessante a gente trazer, né, para hoje, para a nossa conversa, que é uma coisa que eu particularmente gosto de falar bastante, é a dor leve, que é a dor que a gente acha que não dói. Essa que é a mais desafiadora para a internação, né? Às vezes é um paciente que fez um procedimento, vou falar até de uma coisa aqui que é meio... como é que eu posso dizer? Pouco provável da gente se lembrar. Mas, como eu disse, o paciente está fraturado. É fácil a gente imaginar que ele está com um nível de dor alto, certo? Agora, sim, e aquele paciente, a gente tem que se lembrar que os nossos pacientes, eles não falam. Eles não manifestam dor através da fala. Então, ele não vai chegar para o veterinário que está de plantão e manifestar que está doendo. E isso é com palavras, né? Eles vão se manifestar de formas comportamentais. E a gente precisa ter um certo grau de conhecimento farmacológico, obviamente, mas de comportamento também, para tentar entender e conseguir diagnosticar e manejar isso da melhor forma possível, tá? Trazendo, né, essa fala minha... Por exemplo, se o paciente está com a bexiga cheia, tá? E não é incomum a gente se deparar com pacientes que não fazem xixi, né? Vamos falar aqui a grosso modo, né? Não conseguem urinar fora da baia, dentro da baia, né? Só consegue fazer xixi, às vezes, na grama. Doutor, é muito comum a gente ouvir isso. Só consegue fazer xixi passeando. Às vezes o animal está condicionado a só urinar quando está em passeio. E às vezes é um paciente que não vai poder passear por algum motivo específico, né? E aí ele não urina de um período um pouco mais longo. O bexigoma, que é a distensão da bexiga, é uma dor moderada a grave. E a gente se esquece, às vezes, de avaliar isso. Às vezes, as pessoas ficam muito focadas em outras coisas, mas às vezes ele só queria fazer xixi. E ele não conseguiu manifestar isso. E o bexigoma é dor, né? E otite é uma dor que tem evolução para dor crônica. Às vezes o paciente está internado por outro motivo, mas ele tem uma otite crônica e a pessoa negligenciou aquilo ali porque está pensando no problema focal da internação, por exemplo. Então, eu acho que o que é legal a gente também trazer é a necessidade de nós estarmos próximos desses pacientes e sabermos diagnosticar e manejar dor leve, porque elas são difíceis da gente... A dor leve é difícil da gente diagnosticar, né? A dor leve moderada é difícil. A dor grave é fácil. O paciente vai chegar choroso, não vai deixar você manipular, essa dor é fácil. Mas e a dor leve moderada de internação, que às vezes passa, né, despercebido? E existem ferramentas que a gente pode utilizar para poder uniformizar esse diagnóstico e tentar entender um pouco melhor a parte comportamental e ajudar esses pacientes em regime de internação, né? Então, eu acho que é interessante a gente se lembrar, assim, desses pontos, né? Ouvindo você falar, Mari, uma coisa muito importante que eu acho que, na verdade, até para o tutor, né, uma informação para o tutor, é equipe, né? Porque como você tem essa percepção de dor na internação, né? É tendo equipe. Então, a estrutura, né, do local e até a questão da possibilidade de encaminhamento, né, num possível pós-operatório é extremamente importante. Eu acho que hoje a realidade de deixar o animal à noite sem monitoração, ela tá melhorando, né? Tá melhorando. Isso acontecia com mais frequência, mas durante o dia também. Às vezes na correria do dia a dia, e eu sei porque eu já trabalhei sozinho, né? Então, se a gente faz um procedimento cirúrgico e não tem alguém monitorando na internação, provavelmente vai passar batido esses Sim. processos de dor e o animal vai acabar sofrendo um pouquinho no pós-operatório, né? E é algo que a gente está falando aqui e que
durante o dia, eu acredito que ainda seja muito comum. A gente está numa região, né, do Brasil que é referência, né, Ribeirão, o estado de São Paulo, as grandes capitais, mas eu sei que em outras regiões do Brasil acontece isso com muita frequência. Sim. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho, mestre, dessa percepção, né, de dor na internação. E eu queria perguntar para vocês também, eu estava, né, nem está na pauta aqui, mas qual a diferença de dor, a dor, como a gente consegue perceber a dor mais leve e dor mais elevada? Bom, então assim, a Mariana ela acaba ficando um pouco mais em internação e ela comentou das dificuldades de diagnóstico de dor leve. Eu fico um pouco mais no centro cirúrgico. Então, às vezes para eu enxergar o paciente com dor é um pouco mais óbvio, porque a gente está numa execução cirúrgica, vai ter um estímulo. Então, eu vou ver o paciente, né, com possível... Eu vou visualizar ele tendo o estímulo doloroso ali na minha frente. Diferente, às vezes, na internação. Né? Então, às vezes, é muito comum a gente fazer um procedimento cirúrgico e aí o cachorro ele vai bem no procedimento, ele vai para a internação, só que aí dá 4 horas, os medicamentos vão diminuindo os efeitos e o paciente começa a sentir dor. Né? E aí, como que a gente faz? Né? Durante a anestesia, eu fico monitorando ele de forma mais imersiva, eu fico em cima dele, cuidando do sono dele. Agora, na internação, acaba se passando escalas de dor. Então, ao longo dos anos, né, graças a Deus, a gente foi evoluindo na medicina veterinária com o uso de medicamentos e está chegando cada vez mais tecnologias para ajudar no controle de dor. As pessoas elas acabam achando que a dor ela é uma só e eles esquecem, né? Esses tempos atrás eu assisti uma aula onde a professora falou uma coisa bem interessante. Se dói em mim, vai doer no cachorro ou no gato, né? Então, a gente acabou desenvolvendo escalas de dor, onde o próprio veterinário pode passar essa escala através de algumas avaliações físicas e informações do paciente. Né? E a gente divide hoje a dor em dor aguda e dor crônica. E aí a dor crônica, muitas das vezes, quem diagnostica é o pai ou a mãe do pet, né? No caso, o responsável. Por quê? Porque é ele que vai ver como que está a qualidade de vida do animal no seu habitat natural, né? Na sua casa, no parque. Então, nesse tipo de dor, nós veterinários, a gente não consegue fechar diagnóstico. Quem fecha são eles. A gente fica muito mais em cima da dor aguda, né? E a gente tem que tratar a dor aguda de forma eficiente para evitar com que ela fique crônica. Hoje na medicina tem dados, né, cada vez mais que as pessoas vêm desenvolvendo cada vez mais dor crônica. E ela está vinculada a hábitos, né? Sobrepeso, atividade física de forma errônea, sedentarismo também. Então, tudo isso acaba, né? O famoso jogador de futebol do final de semana que rompe o joelho, aí não faz nada e joga a bola de vez em quando. Essa pessoa, em algum momento, vai sofrer de dor crônica. E a dor crônica ela é difícil de ser tratada, ela é chata de ser tratada. Né? E na veterinária, atualmente, eu acho que é onde as empresas estão investindo cada vez mais em tecnologias para conseguir auxiliar nisso. Então, acho que entre ano passado e esse ano, eu acho que teve umas 3 empresas que vêm desenvolvendo fármacos, né, medicamentos, para auxiliar o veterinário na dor crônica. Ano passado também acho que foi um ano muito forte dentro da dor, né? Teve dois guidelines, né? O que são guidelines? Guidelines são compilados de trabalhos onde eles classificam a dor, onde eles ajudam no estadiamento, onde eles ajudam em quais medicamentos pode auxiliar. Eles desmistificam alguns medicamentos que na veterinária se usa de forma excessiva e pouco contribui no controle de dor. Eles separam os cachorros dos gatos, que são alguns detalhes que ajudam nós. Né? A dor ela é um sintoma onde a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Então, não é só o médico veterinário. A gente precisa de outras especialidades para
ajudar. A gente precisa do nutricionista, a gente precisa do pessoal da reabilitação, precisa de um especialista, às vezes, por exemplo, dentro da dor, uma dor, por exemplo, de oncológica. A gente precisa de um oncologista, eu preciso de um veterinário que tenha um entendimento um pouco maior... Até de paliativismo. Do paliativismo, que ainda é uma especialidade que está crescendo na veterinária, mas ainda falta um pouco, eu acho, para cair no gosto do povo. E a gente precisa de uma pessoa que tenha um entendimento um pouco maior para fazer o controle disso. A gente tem um exemplo até a cachorra da Mariana, que tem dor crônica e a gente consegue controlar sem medicamentos. A gente controla com nutracêutico, por exemplo. E aí, manejo. E como que a gente faz, como que a gente percebe a evolução de uma dor aguda por uma dor crônica? Não percebe, né? Como que é essa evolução, essa classificação, né? Hoje a dor aguda é mais fácil da gente conseguir entender, né? Mas é a evolução, né? A classificação. Ah, não, agora é uma dor crônica. Como que é essa evolução? Acho que primeiro é a gente lembrar quem tem potencial de evoluir para dor crônica. Então, por exemplo, ruptura de ligamento, otite, tumores, doenças osteoarticulares, todas essas doenças, essas patologias, elas têm um potencial de evolução para dor crônica. Glaucoma, né? Trazendo para o oftalmo, né? Uhum. A gente sabe que são situações em que existe um grande potencial. Então, uma vez que a gente se lembra que existe esse potencial de evolução para dor crônica, quando eu falo osteoartrite, osteoartrose, o próprio processo degenerativo articular, pela idade, né, de animais mais velhos, eles estão hoje em dia vivendo cada vez mais, né? Então, a gente tem gatos de 20 anos, a gente tem cães que estão chegando a 15, 16, 18, 19 anos. Esses cães vão ter degenerações crônicas por um processo de idade. Então, quando a gente lembra que essas patologias elas têm esse potencial, a gente já consegue saber que a possibilidade desse paciente evoluir para a dor crônica ela é real, né? Porque essa evolução ela não vai acontecer de uma hora para outra. Obviamente que isso vai levar um tempo para começar e quem vai perceber isso vai ser o dono. Isso aí o Guilherme falou de uma forma que é muito importante a gente trazer para a dor crônica, né? Quem percebe a mudança de comportamento, doutor, ele tinha mania de subir e descer do sofá, hoje ele não sobe e desce mais. Ou se ele sobe, ele pensa muito para subir. Gato, né? Rebola, 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 aí que sobe. Para descer, não desce sozinho mais. Essas pequenas percepções de comportamento em casa é que vão trazer a pessoa... Isso, obviamente, para um tutor atento, né? Porque a gente está falando aqui de uma família que, às vezes, tem um convívio mais diário e presente com o animal. Se a gente está falando de uma família, por exemplo, de um paciente de sítio ou de fazenda, ou que o cão não tem, às vezes, tanta proximidade com a família, talvez essa percepção seja um pouco atrasada, mas não necessariamente perdida, né? Uhum. E aí, quando ele trouxer isso pra gente, às vezes é uma mudança comportamental, assim, principalmente dono de gato, né? Dono de gato é super participativo, assim, dentro da rotina do felino, essa pessoa é que vai perceber. Porque, às vezes, no consultório, o nível de cortisol está alto, o nível de estresse está alto, ele não demonstra. E aí, pra gente que está ali em avaliação em consultório, pode até passar despercebido. Poxa, mas ele chegou aqui, abanando o rabinho, aceitou o biscoito que eu dei na recepção, aceitou o carinho. Por que está doendo? Mas o tutor falou que ele levantou e começou a mordiscar muito o rabo, de forma insistente, diferente. Isso daí traz para a gente a necessidade de investigar a dor crônica. E a escala, né, que o Gui comentou, em que momento assim, que a gente vai conseguir entender que essa dor aguda virou uma dor crônica, por exemplo. As escalas que o Guilherme comentou são escalas padronizadas já, validadas, né, por instituições de ensino, em que a gente pode utilizar Quando a gente fala escala, é uma escala de graduação mesmo. Então, a gente passa a escala naquele paciente para saber se dói ou não e o quanto dói. Uma vez que a avaliação da dor nos nossos pacientes, né, é muito subjetiva. A medicina também tem uso de escala, né, de dor. A medicina veterinária precisa ainda mais, eu acho, que disso, porque, como eu falei, o nosso paciente ele não manifesta verbalmente se está doendo, né? É diferente. E essa escala, por que eu estou falando isso? Existe uma escala aplicada pelo dono, pelo tutor em casa, pela família. Essa escala é para dor crônica. E aí, nesse momento, nós precisamos estar muito juntos
deles para conseguir manejar da melhor forma possível e acreditar em tudo que eles estão falando. Porque, às vezes, para a gente em consultório, realmente vai passar despercebido. Então, essa sua pergunta ela é muito desafiadora. Em que momento eu entendo que aconteceu essa mudança de comportamento? Porque, como o Guilherme falou, né, e a gente tem falado aí, dor aguda. É relativamente fácil da gente ver que está doendo. A dor aguda grave, né? Como eu comentei, uma fratura, um olho que foi perfurado, né? O que mais? Que é exemplo aí, assim, da rotina nossa. Infecções dores abdominais graves, né? Então, infecções abdominais graves, a gente também observa. Politrauma. Animais politraumatizados, exato. Tudo isso é fácil da gente observar. Mas a dor crônica que vai sendo construída ao longo da vida desse paciente é um processo difícil, assim mesmo, da gente até entender em que momento que a chavinha virou, né? E quem vai trazer isso para a gente é a família. É o tutor. Então, se a gente for dar dica aqui para os tutores, a gente pode falar de pequenos sinais, né? Pequenas mudanças de comportamento. Então, não pular sofá. Dor no olho, por exemplo, inicial, que é muito comum. Às vezes por uma má lubrificação ou por pelos, né? Mas não um pelo que incomoda muito, não incomoda tanto, né? Quando nasce mais no cantinho medial do olho. Piscar um pouquinho mais do que o normal, né? Então ele tá piscando um pouco. Quando passa a ser uma dor mais grave, ele fecha o olho, ele esmaga as pálpebras, né? Então, dor de glaucoma, dor de, às vezes, cílio ectópico, dói um pouquinho mais, que é um cílio direcionado para dentro do olho. Se a gente for pensar numa otite, às vezes só uma coceira, né? Iniciar com uma coceirinha no olho é um sinal de dor. E quando a gente fala de ortopédica, não subir em sofá, às vezes dar um chutinho para trás, isso pode virar uma dor depois futuramente mais crônica também, né? Mais grave, né? Então, o diagnóstico do tutor vai nos ajudar muito na dor crônica, né? E acho que é importante também a gente falar sobre a gente sempre ouvir muito o tutor. Então, aquela anamnese detalhada, com muita calma, para conseguir fechar o diagnóstico, porque senão passa despercebido mesmo, né? Porque são pequenos sinais. Sim. Né? Num contexto dessa evolução para dor crônica, beleza. Agora, num pós-operatório, né? De um caso de um procedimento cirúrgico que possa evoluir para uma dor crônica depois, né? Como que a gente monitora isso? Como vocês monitoram isso no transoperatório? E quais são os sinais, né, que o animal está sentindo dor no transoperatório, né, em relação à monitoração e depois na internação? Então, vamos falar um pouquinho de internação. Durante a anestesia, atualmente a gente tem equipamentos que é onde a gente consegue fazer uma avaliação do paciente como um todo. Frequência cardíaca, frequência respiratória, capnografia, qualidade da ventilação desse paciente, pressão, temperatura, a gente usa índices de perfusão. Tudo isso ajuda a gente a fazer um diagnóstico de dor ali durante o procedimento cirúrgico. Durante a cirurgia, né, eu comentei anteriormente que é um pouco mais fácil, porque é mais visual, é algo mais óbvio, né, e a gente consegue fazer a utilização de medicamentos de formas variadas. Então, eu consigo fazer anestésico local através de bloqueios, né? Por exemplo, uma peridural, ou atualmente, né, a gente consegue fazer bloqueios de fáscias musculares. Eu consigo fazer o uso de medicamentos de forma contínua através de equipamentos, no caso de uma bomba de infusão que me ajuda, né? E eu consigo mesclar tudo isso junto. Então, o controle de dor ele fica um pouco mais fácil de forma efetiva. Quando a gente vai para a internação, a gente acaba perdendo um pouquinho essas opções mais variadas. Então, esse paciente ele tem que, a partir do momento que acaba o procedimento, geralmente eu, qualquer outro anestesista, a gente tem que fazer uma
uma prescrição das orientações pós-operatórias de como foi a anestesia, do que foi feito, e passar para a pessoa depois que está assumindo esse paciente na internação para ele começar a fazer essa monitoração no pós-operatório. O problema dessa dor, né, é uma dor se tornar crônica, né, é quando essa dor ela não começa a ser bem cuidada no começo e se no pós-operatório, né, a gente precisa muito da ajuda do responsável do paciente para que ele faça o pós-operatório de forma adequada. E quando a gente fala de fazer esse pós-operatório de forma adequada, não é só dar os remédios. É fazer as restrições que a gente muitas vezes orienta. Então é muito comum, né, ao longo dos anos eu já vi, às vezes a gente faz uma cirurgia num paciente grande, né, pacientes de 60, 70 quilos, a pessoa medica o cachorro. Só que deixa o cachorro correr, não coloca um colar no cachorro, não coloca roupa, né, de pós-cirúrgico, e esse animal, muitas vezes, ele pode acabar se machucando, e aí a gente começa a entrar num ciclo. O paciente não consegue cumprir o papel no pós-operatório, e aí se essa dor persiste de 2 a 3 meses pós a dor aguda, aí a gente começa a ter o desenvolvimento da dor crônica. A dor crônica a gente fala que ela é tão difícil porque a gente já começa a ter alterações físico-químicas no paciente, no local onde isso ocorre. Por isso que ela é um pouco mais complexa. A dor aguda ela é mais, entre aspas, mais fácil para tratar. A dor crônica ela é desafiante. Como a gente comentou no tópico anterior, pequenos hábitos alterados e comportamentos, isso já, às vezes já indica um paciente com controle de dor. E às vezes eu escuto alguns especialistas, alguns profissionais. Por exemplo, o cachorro operou a perninha e assim, é um paciente com potencial quadro de dor. Um paciente, por exemplo, que colocou uma prótese. Mas ele está apoiando. Não quer dizer que ele está apoiando que ele não está com dor. Isso não anula. Uma coisa não anula a outra, entendeu? Um paciente que é muito comum em dor, e eu vejo na rotina, porque eu trabalho com esse tipo de especialista, são os procedimentos odontológicos. Aquele paciente com aqueles dentes tudo feio na boca, aquele cheiro desagradável. Aquele paciente é um futuro paciente que pode ter um quadro de dor crônica na boca também. Então são pequenos detalhes que às vezes a gente não se atenta, né? Foi o que a Mariana falou, às vezes a gente leva o paciente na hora que começa a incomodar. Então, por exemplo, o paciente que vai limpar a boca, a gente leva ele para fazer a limpeza de dente muitas das vezes, ou porque os dentes estão caindo, tipo, já está muito avançado, ou o paciente não está comendo, ou é o paciente que dorme na cama, tem bafinho e aí não dá mais, porque aí você não consegue dormir. E isso aí já é meio tarde, né? A gente tem a nossa gatinha e a gente ontem já levou para fazer a avaliação odontológica. Preventiva. Ela está com formação de placa na boca. E o gato, ele tem as suas características, né, diferente do cão. A gente já fez a consulta preventiva para se organizar e fazer a limpeza de dente antes que isso se torne um problema maior, né? E algumas especialidades acho que sofrem mais, né, com a questão da dor, ortopedia e odonto, né? E pelo que eu estou entendendo, o pós-operatório é extremamente importante para essa dor aguda não virar uma dor crônica. Sim. Mas também tem a questão de, se o tutor não demorou para levar, o animal talvez já tenha uma dor crônica, passou pelo procedimento, tirou o foco, né? Tirou o problema, no caso de odonto, por exemplo, removeu quase todos os dentes. Então, foi removido o problema, o controle analgésico foi perfeito no trans e no pós-imediato, mas esse animal vai sofrer com a demora, né? Sim. Com a demora no diagnóstico, né? Com certeza. Tá. E existe diferença, vocês falaram da gatinha de vocês, da morfina. Existe diferença de dor entre gato e cão, entre as espécies? Sim. A morfina é o nome da gata, né? Só para deixar claro. Existe sim. É muito interessante a gente trazer essa conversa, né? Porque tratar a dor é desafiador. Até rimou, né? Tratar a dor é muito desafiador. Tratar a dor crônica é extremamente desafiador e complexo. Tratar dor crônica em felinos
é ainda mais complicado, porque, como a gente tem falado aqui e tocado em alguns pontos, a dor ela é subjetiva. O que dói em mim vai doer em você, mas pode doer diferente, né? E existem graus aí muito diferentes de manifestação. Os felinos, essa é uma espécie que apresenta uma evolução de ser doméstico, né? O gato se tornou um animal doméstico há bem menos tempo do que o cão. Então, ele apresenta comportamentos muito diferentes. Ainda é uma espécie que esconde muito, né? Ainda é uma espécie que manifesta isso de uma forma muito menos evidente do que os cães. E, além de tudo, é uma espécie que, fora da casa, fora dentro do seu ambiente, né? Fora de dentro do apartamento, por exemplo, na internação, né? Trazendo para a nossa discussão de hoje, ele vai esconder ainda mais porque ele está se sentindo ameaçado. Então, para a equipe, né? Para a equipe médica, é ainda mais complexo você conseguir perceber se aquele gato está com medo, se ele está estressado ou se ele está com dor. Existem, novamente, escalas, né, de avaliação de dor para felinos. Então, elas são as escalas de cães. Existe escala para avaliação de dor em cães e existe escala de avaliação de dor em gatos. Porque eles são diferentes. Felinos é um mundo à parte. E o grande desafio para a gente, até para a gente que entende, que trabalha com isso, é saber se realmente está doendo ou não, o quanto está doendo ou não, e o que eu vou fazer diante daquela possibilidade de dor ou não com o gato. Porque existem fatores comportamentais muito específicos. Então, muitos hospitais, muitos locais, né, como você comentou, a gente está em São Paulo, estamos numa cidade que existem hospitais de referência, que a gente, graças a Deus, consegue trabalhar com qualidade, mas a gente sabe que existem outros locais que a internação não é separada, então que os cães e os gatos estão no mesmo ambiente. Não tem como a gente conseguir avaliar nesse paciente, porque o gato ele vai sofrer estresse do cachorro latindo, da internação com barulho, né, das pessoas falando, de um ambiente claro, com muito estímulo de luz, com muito estímulo de som. E isso, para o felino, é muito ruim. Né? Para os cães também, mas é diferente. O cachorro se comporta muito diferente nessa situação. E aí, para a gente conseguir fazer uma avaliação de dor, ainda mais de dor crônica, de possibilidade de dor crônica na internação do paciente felino, que às vezes está nesse contexto de internamento, aí é mais complicado ainda. Então, é realmente, assim, muito difícil, né? A dor crônica nos gatos, por outro lado, se a gente for trazer o exemplo para o ambiente familiar, o tutor do gato ele vai perceber. Se for um tutor, não do gato semidomiciliado, né? O gato semidomiciliado que vai para a rua e que passa 2, 3 dias sumido e volta, esse tutor talvez não tenha a mesma percepção do tutor que tem o gato no apartamento, por exemplo, que convive com o gato 24 horas. Esse tutor vai perceber. Então, novamente, ele brincava antes, a gente brincava com aquelas cordinhas, né, que a gente coloca no chão. Eles são caçadores natos. Não caça mais. Parou de se lamber, de se limpar, porque eles são extremamente apegados à limpeza de pelo, de pele. Então, de reduzir o comportamento de lambedura, de auto-banho, né, de auto-limpeza. Opa, tem alguma coisa estranha. Corria, agora pensa se vai correr ou não. Parou de caçar, não caça mais dentro de casa, brincando, né? Esses são comportamentos bem clássicos de gato com dor crônica, né? E a dor aguda, novamente, ela é mais fácil de ser percebida, sim, mas mesmo assim, para gatos, mesmo assim, é difícil. É difícil porque eles vão esconder, ainda mais num ambiente de internamento. Então, ele está lá no fundo do gatil, na caixinha, encolhido, né? Ele permite que você passe a mão, mas ele não manifesta tão bem. Aí a gente vai ter que ficar atento a outros sinais. Agora, por outro lado, também vão ter gatos que vão fugir à regra, que vão manifestar também. Lambedura excessiva de ferida cirúrgica, por exemplo. Ruptura de ponto de ferida cirúrgica, porque o animal mexeu. E isso normalmente é indicativo de dor. Né? Ruptura de ponto. Por mordedura, né? Tirei a roupinha rapidinho. A primeira coisa que ele fez foi lá lamber e mexeu. Possivelmente está doendo. Mas ele levantou e comeu. Achei que não estava doendo, mas percebe, é um sinal clínico pequeno, que pode indicar, sim, que está doendo. E que a gente acha que é normal, e que a gente negligencia muitas vezes. Tanto os profissionais, quanto às vezes o próprio tutor ali. Só que aí a gente está falando de dor aguda, né? Não de dor crônica, que aí é
outra caixinha, né? Diante de tudo que você falou, eu vejo um desafio muito grande para o médico veterinário no diagnóstico, né, da dor crônica, principalmente em gatos. Né? Então, se o tutor realmente não percebe os sinais, é muito difícil para o médico veterinário mesmo. É um trabalho que tem que ser feito com o tempo para poder chegar no diagnóstico, né? Sim. E aquilo que a gente falou, equipe, né? Pensando na internação, já que esse diagnóstico e a percepção do veterinário é tão difícil, vai ser algo lento, o diagnóstico, e com uma pessoa em cima o tempo todo para perceber os mínimos detalhes, né? Então, a lambedura, por exemplo, dos pontos, mordedura dos pontos, é algo que eu tenho certeza que a maioria, muitas pessoas, muitos veterinários acreditam que seja normal. Normal. Né? É normal. Não, lamber os pontinhos ou tentar lamber, tentar morder os pontos é normal. Às vezes em casa, né? Por cima da roupinha. E aí acha que tá tudo bem, que é dentro do esperado. Não. E na verdade não é. Então essa informação que você trouxe aqui acho que é extremamente importante. E também uma dica para todos os tutores é ficar em cima dos pequenos sinais mesmo, né? Senão a dificuldade do veterinário em diagnosticar vai ser grande, né? Sim. É o que vocês estavam falando. É muito fácil a gente conseguir, ou muito mais fácil a gente conseguir diagnosticar dor em seres humanos, né? Eu tô com dor, eu vou e falo. Né? Simplesmente eu vou no médico e falo, tô com dor aqui, exatamente nessa região do joelho aqui. E os cães e os gatos, não, eles vão apresentar pequenos sinais em casa que o tutor tem que perceber e o veterinário não pode negligenciar, né? Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, diante de tudo que a gente discutiu até agora, de como que a gente cresce, a gente, através da transmissão de conhecimento, sim, mas como que a gente faz crescer esse setor na medicina veterinária que ainda, a medicina veterinária ela é incipiente, né? Ela precisa crescer muito, apesar da nossa evolução. Acho que uma das profissões que mais evoluíram nos últimos anos, mas ainda precisa crescer muito, né? Em relação à medicina, por exemplo, a gente precisa realmente evoluir mais. Mas em relação a controle de dor, a especialistas no controle de dor, a gente precisa crescer muito ainda, né? A gente precisa ter... que é uma ideia que a gente tem para o hospital, né, não no curto prazo, mas talvez no médio, né, prazo, de ter um setor para controle de dor mesmo. Mas para o tutor entender isso também, ele precisa ter essa informação, né? Que é o que a gente está falando aqui agora. Nossa, existe um setor para controle de dor, né? Porque também o tutor só leva, né, ao veterinário, a um especialista, se ele tem a informação de que é um problema, né? De que é um problema. E diante de tudo que a gente discutiu até agora, talvez seja uma das últimas especialidades que o tutor pensa em levar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Qual que é o projeto, né? Acho que não tem um projeto no papel ainda, mas o que vocês pensam para o futuro do controle de dor na medicina veterinária? E se existe, né? Esse projeto para a gente ter esse setor. Lembrando que se a gente tiver esse projeto, vai ser algo sustentável, não vai ser, a gente não vai abrir semana que vem, né? Porque a gente sabe que a gente tem que se preparar mais também, né? Vocês têm muito conhecimento, mas eu acredito que tem que ter mais preparação para a gente abrir um setor e tem que ter demanda, né? Acho que hoje a gente sabe que a gente precisa primeiro fazer isso, transmitir a informação para depois ter demanda no futuro, né? Sim. Bom, é uma pergunta bem difícil. Acho que, como vários problemas no Brasil, né, estruturalmente, né, as coisas são complexas no Brasil. Eu acho que desde a educação do médico veterinário na faculdade é complicado, porque dentre tantos assuntos que a gente tem que aprender num tempo de 5 anos, algumas instituições 4, a gente acaba negligenciando a dor. Isso é normal, né? Infelizmente é normal. Por exemplo, na minha própria graduação, eu tive 6 meses de anestesia, de aula. Desses 6 meses, talvez uma semana de dor. Então, tipo assim, a gente sai da faculdade, né? Os profissionais saem da faculdade com isso pouco estruturado, né? E eu acredito que, para que isso comece, né, a
a desenvolver. A disseminação da informação é um ponto importante, né, que você já comentou. Uma coisa que a Mariana faz muito lá no hospital, e eu participo desses treinamentos, a gente bate muito na questão dor para os veterinários que estão lá, né? Tentar fazer uma ponte com os especialistas, né? Principalmente aqueles chaves, onde são pacientes que têm uma tendência maior a sofrer com isso. Ortopedista, oncologista, o próprio odonto, oftalmo em alguns pacientes específicos. E trabalhar de forma mais interligada, principalmente com o pessoal da reabilitação, que são os pacientes que geralmente, né, um dos pilares do controle é através da reabilitação, com o acupunturista, o fisioterapeuta. Então, são profissionais que eles estão mais próximos da dor. A dor na medicina veterinária, né, a gente tem muitos brasileiros estudando ela. Talvez seja um dos países que mais estuda, né? A gente tem grandes referências nacionais. Legal. Grandes referências, né, que estão fora do Brasil e fazem trabalhos diretos de dor, né, incríveis. Uma das referências no Brasil que a gente tem hoje é a Unesp de Botucatu, né, os professores de lá. Existe um site, inclusive, que é bem legal, tanto veterinários quanto clientes podem ver, chamado VetPen, né, que é um site que é para explicar o que é dor mesmo, que é mostrar com vídeos, com figuras. Então, assim... Tem as escalas, Tem né? as escalas, Também. né? Na medicina, hoje, a gente já tem, por exemplo, uma pós-graduação de dor. Só de dor. Não estou falando de anestesia, nem de intensivismo, só de dor. Na veterinária, a gente não tem ainda isso, né? Então, a gente tá caminhando. Essa caminhada ela é longa, mas eu acredito que com a evolução da veterinária, né? E com a evolução da importância dos pets no núcleo familiar, talvez seja uma especialidade de que há alguns anos a gente consiga ter uma rotina e um fluxo maior, né? Eu como médico veterinário, né, a Mariana também, a gente percebe que na medicina ainda eles têm muita dificuldade com o controle de dor. Isso que a gente verbaliza, a gente fala, e eles têm dificuldade. E essa dificuldade vem da formação também. Mais do que entendimento, muitos deles não têm uma formação adequada, né? Um dado que eu trago, né, nessa pós-graduação que eu estou desenvolvendo de anestesia loco-regional, eles falam só que 10% dos médicos usufruem dessa tecnologia, que é o ultrassom para controle de dor transcirúrgico. Na medicina. Na medicina. Agora, se extrapola isso para veterinário, o número que é muito baixo. Isso no Brasil. Isso no Brasil. É muito baixo, entendeu? As empresas que vendem aparelho, elas estão a todo vapor. Mas, assim, é tudo muito gradativo e devagar. Porque eu acho que a formação inicial do profissional, ela é complexa. Ela é falha. É um assunto novo também. Né? Se a gente for trazer para as regiões, então, acho que grande parte do Brasil fica, né, descoberto, né? Na medicina, né? Imagina, então, na veterinária. Imagina quando que a gente vai trazer isso para a medicina veterinária, né? Mari, e aí? Qual que é o projeto para a gente ter esse setor de controle de dor? Quantos anos? 10? uns 10 anos, mais ou menos? Eu acho assim, eu vou até te dar uma visão mais otimista, eu acho. Eu acho que quando a gente traz a discussão, né, como a gente se propôs estar aqui hoje, conversando, a gente já começou esse projeto. Então, na BM, né, vou falar pela BM, as meninas que estão comigo ali todo dia na equipe, na internação, né, a gente está com 2 anos de casa hoje lá na unidade da Fiusa, por exemplo, né. No começo eu via que tinha mais medo. Era um tabu um pouco maior para elas tratar, diagnosticar e falar sobre dor. Principalmente porque, às vezes, esses profissionais vêm com vícios, assim, da residência, né? Da especialização, etc. Talvez, de manejo e de abordagens de dor, que ainda é um tabu, como a gente tem falado. E que, quando elas passaram a conviver um pouco mais comigo, com o Gui, uma vez que a gente tem uma vivência um pouco maior, pela especialidade mesmo em questão da anestesia, elas começaram a entender que não era bem assim.
E hoje a gente já consegue fazer muita coisa. Eu vejo que as meninas elas têm bastante autonomia hoje para diagnosticar e manejar a dor até antes de vir falar comigo. Quando o bicho está pegando, elas pegam e falam: ai, Mari, você dá a sua opinião aqui, né? Às vezes pede o Gui também. A gente já fez isso. O que você acha? Então, eu acho que esse projeto ele já começou. Para a gente conseguir trazer isso, talvez, para um atendimento muito especializado, né? Até a gente conversou com o oncologista, o Paulo Jarque, está do nosso lado nisso aí também, que é a onco, é o setor aí que anda muito próximo também do controle de dor, né? Eu acredito que para os próximos 2 anos, talvez a gente já consiga ter algo mais palpável, assim, e com o desenvolvimento de medicações, por exemplo, não vou falar nomes aqui, né, por questões de interesse, né, para não ter conflito de interesse, mas existem laboratórios já que estão com lançamentos de medicações muito legais, que, assim, acho que para o próximo ano tem previsão de lançamento. A própria questão também, que é polêmica, mas da cannabis, né, que também está vindo para o Brasil cada vez mais. Eu acho que dentro de 2... As coisas mudam muito rápido. Né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais palpável se torna. Eu não acho que demora tanto, não. Ah, que legal. De verdade. Legal. Queria aproveitar, já que você falou da nossa equipe, né? A gente está terminando aqui, falta poucos minutos para a gente terminar. Queria saber a importância de você, né? Que coordena toda a nossa equipe aqui da Zona Sul, né? Então, eu falo pelas 2 unidades aqui, que a gente realmente, nesse ano de 2023, foi um período de reconstrução, falando nas 2 unidades, né? Porque a gente está com equipes muito boas nas 2 unidades, então são meninas que... Meninas porque acho que... A maioria é mulher. 100% praticamente. São mulheres da nossa equipe, então são pessoas que se dedicam muito, né? E até pessoas que você, às vezes, que não tem a experiência tão grande, mas com uma dedicação enorme que você consegue orientar muito bem essas meninas aqui da Zona Sul para fazer um trabalho de excelência, né? Então, eu queria aqui deixar esse comentário aqui, né? Para agradecer cada uma delas pelo conhecimento, mas também pela dedicação que elas têm com todos os pacientes, né? Porque eu acho que também a parte técnica é extremamente importante, mas o que a gente traz além da parte técnica, né? Que é empatia, amor, proximidade, amor, né? Que é algo que é difícil de se encontrar e a gente prega muito isso, mas isso também é muito individual de cada um. Eu acho que a gente deu muita sorte também de conseguir uma equipe muito, muito qualificada, né, em todos os sentidos. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da nossa equipe aqui da Zona Sul, como que as meninas estão em relação a isso, né, e em relação ao controle de dor, como elas percebem isso, né, e como você transmite essas informações para elas. Bom, a gente tem feito bastante treinamento com as meninas, né? Desde que a gente abriu. Toda vez que tem um guideline novo, alguma notícia nova, a gente está trazendo para elas e fazendo treinamentos presenciais. Mas mais do que isso é o dia a dia do paciente que está internado. A gente tem um grau de complexidade elevado de pós-operatório na BMFUSA por trabalhar junto com uma equipe de oncologistas, né? Então, os nossos procedimentos oncológicos, eles são muito presentes e a dor com a oncologia, elas andam ali muito pareadas. Então, elas experimentaram isso e aprenderam isso vivendo. E tendo a gente para discutir, trocar figurinha e estudar, né? Estudar, que é o mais importante. Ler, aprender, aplicar o conhecimento baseado em evidência no paciente, porque a gente não está fazendo experimento, né? Óbvio. Aplicar conhecimento baseado em evidência científica, né? E ter o resultado, porque a fisiologia, ela é... A gente fala que biologia não é matemática, mas a fisiologia, ela é muito previsível. A gente consegue resultado quando a gente sabe o que a gente está fazendo. E quando elas experimentam as técnicas de manejo de dor farmacologicamente falando, entendendo o que elas estão fazendo e não porque alguém falou para fazer, elas veem o resultado, elas aprendem a passar a escala, elas veem que o paciente melhorou, isso é muito gratificante. E aí a gente consegue ter uma equipe que fala sobre dor, que trata a dor de uma forma muito mais multidisciplinar e de forma muito mais engajada, porque é um assunto muito complexo. E é um assunto que é cheio de subindividualidades, assim, né? O que dói em um,
vai doer no outro, mas não na mesma intensidade, e o que eu vou tratar não vai ser igual. O que eu vou escolher para tratar não vai ser igual. Às vezes é o mesmo estímulo, é a mesma raça, a mesma idade, mesmo tudo, mas é diferente a manifestação. E a abordagem de um vai ser diferente da abordagem de outro. Até na mesma espécie, não estou nem falando sobre cão e gato, não, que a gente já falou que é diferente. Né? Às vezes, dentro da mesma espécie também vai ter uma manifestação muito individual. Então, elas experimentam isso, elas veem isso, elas aprendem baseado em evidência e conseguem ter resultado, né? De um paciente bem, da família feliz. E é isso que a gente faz, né? Dá certo, eu acho. Quer complementar, mestre? Não, é engraçado, mas eu acho que eu assisti muitas aulas de dor já, e ele sempre comenta, dor é uma coisa meio filosófica. Tipo, é muito subjetivo. É subjetivo, né? Mas eu acho que... a condução aqui não foi fácil, porque para mim é muito filosófico. Lógico, se a gente for entrar na parte físico-química, tipos de dor, e aí já é uma coisa um pouco mais detalhada, que eu acho que não caberia nesse tipo de papo aqui, mas é mais para a gente conseguir conscientizar as pessoas que existem ferramentas e mecanismos para isso. E aí quando você vê uma pessoa se deparar com um paciente com dor e ele conseguir tirar a dor desse paciente, eu já consegui plantar semente para que ela leve isso para uma próxima pessoa, entendeu? Sim. E quando você faz isso na equipe, você percebe a felicidade do veterinário e conseguir tirar a dor. Sim. Seja o paciente mais simples ou mais complexo. E aí são aqueles pequenas evoluções da internação que fazem a diferença. O animal comer sozinho, o animal sair da baia para brincar. São pequenas coisinhas. Tudo muda, o semblante tudo muda. Muito, eles são muito... É muito palpável a melhora quando acontece também. Bem, muito bom. Gostei muito do assunto de hoje. Acho que realmente a gente plantou a sementinha, né, para o tutor, com informações para o tutor. E para os médicos veterinários também. Acho que a gente trouxe algo, inclusive, para a medicina veterinária, que através desse primeiro episódio, com certeza a gente trouxe informações importantes e eu tenho certeza que quem vai assistir vai olhar o controle de dor de forma diferente. Pelo menos isso a gente vai conseguir já mudar nos profissionais da nossa área. Né? Então, quero agradecer vocês dois, mais uma vez, por estarem junto, né, nesse crescimento da BM, né, nesse primeiro episódio, e tenho certeza que vocês vão estar em muitos aqui, né? E obrigado por todas as informações. Espero que todos vocês tenham gostado desse primeiro episódio, e vamos trazer muito mais informações para vocês, para que a gente possa elevar a medicina veterinária.